Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Pai do Senhor Jesus, pentecostais. Que alegria, que atmosfera. Nossa honra ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus, louvor. Quero aqui expressar meu sentimento de gratidão, Senhor, pela vida do pastor Valdomiro, missionária Lourdes, e toda a diretoria daqui do SECBA ou da Convenção de Salvador. Parabenizar os ministros pelo 123ª AGO, a qual o nome do Senhor tem sido glorificado. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Samuel Júnior, juntamente com sua família, que há anos tem me abençoado. Arilson, Valquíria e o Índio ali, não tem como não expressar meu sentimento de gratidão para essa família, que foi uma das famílias que mais me abraçaram no estado da Bahia. Deus os abençoe. Estou emocionado de saber da jubilação. Aos demais amigos, aos pregadores, pregadoras, cantores que nos antecederam, que o Senhor os abençoe. Todos em pé, queridos, pegue sua Bíblia. Eu tenho algo de Deus a ser entregue nessa noite. Confesso que foi bem difícil dormir ontem, porque todo homem é responsável por aquilo que ele fala. Ainda mais responsável usando o nome de Deus a dizer. Deus mandou dizer. Então, se não se cumpre, é complexo. Mas hoje nós não queremos apresentar um grande pregador, nem um grande pastor. Nós queremos apresentar o grande Deus. A nossa irmã lá dos Estados Unidos, que testemunho forte, Deus abençoe. As demais autoridades que aqui estão, que o Senhor lhe dê graça. Ao Ministério de Adolescentes e de Juventude hoje, né? Mas não já teve o Mar de Sal, foi? Foi ontem? A conferência. Aí eu preguei lá à tarde, né? Aí então não pode repetir a mensagem de lá, não. Tem que ser outro. Queridos, livro do profeta Isaías, por gentileza, meu coração está aquecido aqui. Tem água de Deus aqui ainda. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Como diz o pastor Valdomiro, eu sou o cearense mais baiano que existe. É verdade. Isaías, capítulo de número 55. Aos irmãos que estão na transmissão, que se sintam abraçados no nome de Jesus, e transmito aos irmãos também o abraço da minha esposa, a missionária Mara, que está aí na transmissão, a minha filha Mainara, Mariana, Mateus e Júnior, minha congregação, né? Eu ainda tenho uma filha adotiva chamada Andressa, casei ela graças a Deus ano passado, já foi, mas não deixa de ser filho. Só a despesa que diminui. Mas depois que o Mateus completou 14 anos, aumentou, irmão. O menino para comer, meu irmão. Esses adolescentes sabem o que eu estou falando. Quem é pai de adolescente aqui? Quem é pai de adolescente? Já viu o prato de pedreiro que eles têm, né? Pastor José Carlos, hoje eu ouvi pela transmissão, que palavra, viu? Eu vou pegar a sua inspiração, pastor, viu? Tá? Vou copiar algumas frases aqui, só me permite, né? E se o senhor não permitir, já era, eu vou pregar em cima. Eu amo sua vida. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6 e 7. Quem achou, diga graças a Deus. Diz o texto sagrado: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Versículo de número 6, toda a igreja, por gentileza, vai estar no telão ou na sua Bíblia, e nós estamos lendo na revista Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá, 1, 2, 3... Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, do versículo de número 3 em diante. Tem uma experiência minha pessoal que eu acho extremamente interessante, quero compartilhar com vocês por uma conexão com o pensamento introdutório, para depois transmitir a revelação que Deus trouxe ao nosso coração.
Diz o texto sagrado, na visão de Lucas, o médico amado, o único não-judeu que escreve no Novo Testamento, com a sua formação acadêmica, e parabenizo a nossa médica, Lucas, o médico amado, historiador, que alguns teólogos afirmam que é o evangelho que tem uma linguagem mais técnica, mais científica. Ele vem e diz que em um período de oração com os discípulos, ou na mentoria, no discipulado que Jesus está fazendo com seus apóstolos, algo acontece, na opinião deles. E quando eu digo isso para a nossa cultura ortodoxa, a nossa cultura ocidental, não tem tanta importância, mas para a cultura do judeu ortodoxo é extremamente importante a vida de oração. A criança judaica começa a entender sobre oração desde os seus 4 anos de idade. E tudo que é feito na casa de um judeu, naquela época, tudo era em oração. Então nós estamos falando de homens que herdaram a cultura de oração, cresceram na cultura de oração e desenvolveram a sua vida em oração. Mas algo chama atenção, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus termina de orar no monte, sobe o nível, alguém vai pegando, quando eles descem, os discípulos, homens maduros, olham para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar como João ensinava os seus discípulos. Aí me chama a atenção como é que homens que desde os 4 anos de idade têm acesso à cultura da oração, pedem para serem ensinados. É porque Jesus trouxe uma revelação profunda. Quando ele diz assim: vocês querem aprender a orar? Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Então, quando a Bíblia diz Pai Nosso, é que Moisés orou ao Deus Santo, Abraão orou ao Deus Criador, Davi orou ao Deus Magnífico, sempre distante. Mas Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. E quando ele traz os irmãos ao segredo da oração, ele apresenta algo de Deus para nós. Mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, Deus ainda tem paternidade para aqueles que amam. Alguém está no culto? E quando diz Pai Nosso, ele inclui todos, não tem maiores nem menores. Não quero aqui ser cético ou extremamente arrogante em discordar dos meus irmãos calvinistas, quando eles dizem um segmento deles que Deus amou alguns e que Deus não amou todos. Mas aí o que eu entendo é que a oração é Pai Nosso. Então acho que você vai reagir comigo, porque o amor incondicional de Deus não enxerga pele, não enxerga raça, não enxerga nível intelectual nem econômico. Todos aqueles que o invocam como Pai, Ele tem para a paternidade para todos. Quem está no culto, alguém em cima? Ok. Mas eu quero aqui corrigir a mim mesmo, e não quero simplesmente trazer uma palavra crítica, mas despertarmos em nós uma ressignificância de uma confissão de fé que precisamos ter diariamente. De quê? A necessidade de buscá-lo. Não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. Pois por muito tempo eu preguei esse texto errado. Porque no desenvolvimento de Lucas, Jesus diz assim: vocês vão orar nesse sentimento. Jesus não disse regra, Jesus trouxe propósito. Orareis ao Pai. Depois ele traz a dissertação dizendo que aquele que tem a cultura da oração e tem a consciência de filiação com Deus mediante a graça, e não pelo mérito, mas por graça, e ele tem a paternidade de Deus como orientação para ser quem ele é, este vai ter que perseverar, porque aí Jesus, como a sua metodologia, em todo pedagogo sabe que quando você está dando uma lição e a pessoa começa a desviar da atenção daquilo, ele vai utilizar meios culturais para aplicar a sua aula, chamar a atenção e despertar a capacidade pensante do seu aluno. Jesus traz algo cultural na tradição dos peregrinos, que chegavam das suas terras, saíam, mas não tinha hora certa de chegar, porque tinham que adorar no templo. Então ele batia na porta dos judeus e dizia: ei, eu compartilho da mesma fé, mas eu sou um peregrino, não posso, o templo está fechado, eu tenho que me hospedar. E disse Jesus que o homem vai ser acordado e vai pedir pão, porque chegou um hóspede inesperado. E de repente Jesus disse que ele vai no vizinho, que não tem nada a ver com aquele, e diz: ei, dai-me pão. E disse Jesus: vos digo que o homem já fez a cerimônia do banho, já fez a cerimônia das roupas, já fez a cerimônia toda para dormir o sono dos justos. Mas de repente ele vai acordar, não porque é amigo, Jesus está aqui, mas porque está sendo incomodado. Então já diz: persevere, busque, intensifique pela presença do Senhor. Me dê a sua atenção. Aí Jesus expressa algo que por muito tempo, como bom pentecostal, culto de vitória, tarde da bênção, preguei de forma errônea. Quando ele diz assim: por isso aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, abre-se-vos-á.
Jesus está dizendo, se eu acredito na paternidade de Deus para comigo, só quero expressar mais um pouco, gostaria de atenção. Paternidade é liderança, proteção, provisão, orientação e inspiração de identidade. E eu tenho uma palavra de Deus para os adolescentes daqui de Salvador. E eu tenho uma palavra de Deus para a liderança dos adolescentes de Salvador. E eu tenho uma palavra para os líderes de mocidade de Salvador. Vamos diminuir mais o show. E vamos construir mais discípulos. Alá é céu que anácia. Porque o espírito do anticristo já saiu do sermão, vou para a parte profética. Ele não quer mais perseguir a igreja. Ele quer se introduzir dentro dela e desconstruir o que existe. E desconstruir a masculinidade e a parte feminina de uma geração é desconstruir a imagem de Deus nela. Então precisamos voltar a ter hombridade e feminilidade no meio da igreja. Alguém está me ouvindo? Homem é homem, mulher é direito seu duvidar da revelação, mas é meu dever entregar. Paternidade de Deus tem que ser uma inspiração de construção de identidade comportamental, cognitiva e espiritual. Vou entregar, Jesus. E ele diz: busque, peça e bata. Não adianta só orar, tem que persistir naquilo que você acredita. Eu não entendi a sua revelação, pastor, já você entende? Não é só ser filho, tem que ter intimidade. Não é só ter o título, tem que ter profundidade. Não tem que estar só na casa do pai, tem que conhecer o coração do pai, tem que conviver com o pai e tem que representar o... Eu sou pai de 3 adolescentes e uma jovem. E sou dirigente de congregação desde os meus 19 anos. Sou itinerante desde os 17. Vivo essa duplicidade ministerial. Mas eu vim como profeta nesta noite a dizer que essa geração pós-pandêmica, a geração, aleluia, do abstrato, do sentir, que é mais importante do que a razão, é a porta de entrada da desorientação comportamental de identidade. Porque a hipersensibilidade está levando uma geração a ser cativa de devoradores de identidade. Através das relações, dos relacionamentos de internet, dancinhas de TikTok, desviados que estão sempre criticando a igreja e pastores, estão devorando uma geração. Mas ainda existe pais, ainda existe mães que querem anunciar. Quem vai profetizar comigo? Que essa geração não vai só frequentar, que essa geração não vai só assistir. Alguém vai vir comigo? Que essa geração vai buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz a diferença. Se tiver 2 adoradores, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Quem vai virar esse culto aqui hoje comigo? Entenda! O Espírito do Senhor Deus me toma com todo o temor da minha alma e manda verbalizar nessa santa tribuna o que essa geração está buscando. A quem essa geração está buscando? E qual é o Deus que nós estamos apresentando? Porque o Brasil é dividido em 2 pensamentos de escolas teológicas, minha opinião. Tem a teologia triunfalista e a teologia fatalista. A teologia triunfalista, eita Jesus, antropocentrismo, ego, a filosofia do hedonismo sendo introduzida através dos sermões. Você olha
E aquilo que você deseja tem que ser seu. E aquilo que você deseja é a tua inspiração de quem você deve ser. É a pregação, e eu admiro o coach, porque é uma ciência de desenvolvimento humano. Sou casado com uma psicóloga. E alguém já viu que eu não sou uma pessoa leiga. Mas, porém, as qualidades do homem e a necessidade de qualidade humana não é o evangelho. O evangelho é apresentar as minhas misérias e apresentar a perfeição de Deus. Eu estou sentindo a glória do Senhor nesta casa. Vem comigo, pelo amor de Deus. Alava, salve. Oh! Você triunfa, glória a Deus. Você desenvolve, glória a Deus. Mas nada disso te qualifica como filho de Deus. O que te qualifica como filho de Deus: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ei, alguém está no culto? Cadê? Tudo na Assembleia de Deus ou não? Não pode se pregar mais duro, porque essa geração vai se perder. Não pode mais falar sobre santidade, porque eles vão se traumatizar. É uma introdução de pensamentos. Você tem que ser o melhor, mas sem... Eita, eu vou rasgar o verbo logo, que eu já tenho pouco tempo. Vamos lá. Ei, é dizer que você tem que manifestar o seu melhor sem renunciar ao seu pior. É que você tem que ser o melhor sem renunciar ao pior. Não dá para andar com dois. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir glória a Deus aqui e as filosofias da tua escola. Não dá para glória a Deus aqui e viver lá. Eita, eu vou rasgar logo o verbo. Andando de forma que o mundo não, que te agrada, não. Não dá para viver politicamente correto. Ou você está aqui, ou você está lá. Ou você é, ou você não é. Cadê a igreja santa que vai para o arrebatamento? Cadê a geração que vai buscar o Senhor? Cadê você? Elohim, Sabaoth, Yeshua, Yesel. Quem somos? Quem devemos ser? O despertamento do triunfalismo enaltece quem somos, mas não nos desperta quem devemos ser. Mas existe o outro lado. Que silêncio, hein, irmão? É bom. É bom que fique reflexível. É desabafo, pastor? Está sendo infeliz? Problema seu. Estou entregando logo o que Jesus está mandando. Acho que tinha que ser assim, tinha que ser assim. Eu tenho que ser o que Deus quer. Cuidado com a necessidade de quantidade e a perda da qualidade. Continua ou encerra aqui? A teologia triunfalista, sempre o homem é o centro. Podemos dizer que o relacionamento filosófico, místico, entre Eros e Psique, que sai a filha Idone, que é a deusa do prazer, que é antiga essa filosofia, ela é real hoje. Porque toda canção, quer seja o estilo de canção que canta hoje, Alex, quer seja rap, quer seja forró, quer seja o que for, sempre tem conotação sexual e destruição da imagem moral do homem. Aí quando você vai para um culto, receba a porta, receba a chave. Mas a igreja está lotada. É fácil ter uma igreja lotada. Enalteça o ego. Não tenha mensagens que venham cobrar comportamentos transformados. Nós estamos perdendo membros. Estamos perdendo os jovens. Estamos perdendo adolescentes. Precisamos mudar a Assembleia de Deus. Eu sobrevivi a um pastor que me disciplinou porque eu usei calça jeans. Eu sobrevivi a uma época que se eu chegasse na reunião de obreiro e não tivesse a sua gravata de crochê, eu perdi o cargo na época. Eu sobrevivi a uma época que se eu conversasse colocando água, o pastor abatia o cintozinho e me apontava o dedo. Foram muitos traumas, foram muitos abusos, mas eu fui ensinado. Aí se tu não der glória não, o problema é seu. Eu fui ensinado que quando eu olhar para a instituição eu vou cair. Quando eu olhar para os homens eu vou cair. Mas se olhar para aquele que foi levantado na cruz por mim, eu vou estar em pé. Eu vou desafiar por 30 segundos. Quem me ajuda a adorar? Quem... Tem um
evangelho da facilidade, dos talentos humanos, do ego humano, da falta de compromisso. Eu chamo o pastor Valdomiro o evangelho do filho pródigo. Quer a herança do pai, mas não quer a presença do pai. Quer tudo do pai, mas não quer responsabilidade com o pai. Quer ser gospel, mas não quer ser cristão. Quer ser gospel, mas não quer ser santo. Quer ser gospel, mas não quer ser diferente. Quer ser gospel, mas quer viver cantando aqui, cantando lá. Eita, eu vou rasgar o verbo. É pentecostal no congresso, mas chega o carnaval, vai pular, vai dançar, vai se prostituir, vai adulterar. Alguém está me ouvindo? Alguém está aí? Será que alguém gosta de ouvir verdade aqui ou não? Vou entrar no mérito. Mas tem outro extremo, que é o fatalismo. Uma teologia fatalista, da soberba da santidade, do ego da intelectualidade teológica, que nós somos melhores. Eu vou falar como assembleano, conservador. Nós não temos a chave do céu. Não gostou? Eu te batismo em nome da Assembleia de Deus e tu vai ser salvo. Eu te batismo em nome da Assembleia de Deus e tu vai ser curado. É isso que está escrito? Aqui nós congregamos. E essa tela, ai Jesus, eu vou entregar logo, deixa eu quebrar logo o protocolo. Esse banco, esse piso, essas coisas aqui, não é igreja. Igreja somos nós. A teologia triunfalista é a arrogância denominacional de nos acharmos melhores do que os outros. A teologia fatalista é dizer que todo mundo é errado e eu sou o melhor. É eu dizer que quem confessa a Jesus como Salvador em outra denominação, eu digo que não tem salvação. Mas veja bem, eu sou detentor do sangue de Jesus. Não deu glória agora, né, obreiro? Não. Só existe um nome debaixo do céu que é invocado para ser salvo. Que nome é esse? E você não sente nada pronunciando este nome? Aí eu vou para o nosso grande mestre, apóstolo Paulo, pregadores, que vai dizer, ele preso e não tem fisicamente nem a opção emocional para dizer que poderia estar alegre, mas ele vai escrever na prisão, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nós não precisamos ter para se alegrar, precisamos saber quem ele é para se alegrar. Se eu sou salvo, eu posso até passar pelo processo de tristeza, mas a minha alegria não vem daqui, a minha alegria vem de lá. Quem me ajuda a adorar? Cadê os adoradores nessa casa aqui? Vamos terminar, vamos correr. Não, precisamos de um equilíbrio. Parar de falarmos enaltecer o homem e ser juízes de homens. E vamos voltar para aquilo que Paulo diz. Não existe outro nome debaixo do céu. Ele se viu com a vida dele. E por isso que foi dado a ele um nome sobre... E todo joelho se dobra nos céus. Eita, que glória, tem uma glória para descer aqui. Na terra e debaixo da terra. Eita, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou desafiar alguém, se tem algum salvo aqui embaixo e aí em cima, que acredita no poder do nome de Jesus, pelo amor de Deus, levante as suas mãos e enche essa casa de adoração, se você crê. Mas deixa eu entrar no mérito. Quando ele diz assim, se vós, sendo ruins, os vossos filhos lhe pedirem, quando eu digo teologia fatalista, olhe para mim, adolescentes, jovens, é quando eu digo que a sua geração é fraca. Teologia fatalista é quando eu digo que vocês não têm propósito. É quando eu digo que vocês estão desorientados e não há esperança. Mas como pai, pastor e pregador, emocionado,
olhe para mim. Eu quero olhar nos seus olhos e declarar que eu creio na sua geração. Que a paternidade de Deus não será anulada na vossa vida pelos erros dos homens, mas a paternidade de Deus vai se revelar te convidando. Vem, filho, vem ter intimidade comigo. Quem recebe essa profecia, vem ter intimidade. Ele diz: se vocês sendo ruins, parafraseando, a vossa geração de filhos ministeriais, a vossa geração de filhos espirituais, a vossa geração de filhos lhe pedem pão, pedra, vocês vão dar, lhe pedem pão e peixe, vocês vão dar pedra e serpente, pedra, dureza. Doutrinas que não, vamos exortar, mas não adianta ter uma palavra dura se não tem cura. Não adianta dar o termo sermos a verdade se no final da mensagem não tem acolhimento. Não adianta espacar um filho se você não tem a moral para dizer porque ele está sendo espancado. Aí eu tenho que falar o que tem de púlpito que está espancando mais do que curando. Eita. Eu estou sendo covarde desde ontem, mas eu preciso entregar a Jesus. Se lhe pedem peixe, vocês vão dar serpente? Por que os nossos adolescentes estão desorientados na sua identidade, na sua grande maioria? Porque são adultos doentes que estão transferindo as suas doenças. É um círculo interminável de adultos infantilizados que vive transferindo, foi frustrado e quer que a criança seja frustrada, não é amado, quer que a criança seja amada, não prosperou no ministério, quer perseguir quem está prosperando, não aceita quem está no ministério porque não foi aceito. Pare, assuma a sua cruz, pare de transferir para os outros aquilo que é seu desafio. Mas a Bíblia diz que ele volta e diz: se vós sendo ruins, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Eu amo essa expressão, pastor José Carlos de Lima, versículo de número 13. Quanto mais o Pai, tendo seu Santo Espírito para aquele que o busca. O que essa geração está buscando? O que ela está batendo? O que ela está pedindo? Vou repetir. O que ela está buscando? O que ela está pedindo? E o que ela está buscando? Carro todo mundo pode dar. Diploma todo mundo pode ter. Mas a presença do Espírito... Isaías é reconhecido como um quinto evangelho, porque tem características que parece que ele era contemporâneo de Cristo, porque as suas profecias messiânicas, eu falo do seu nascimento, fala sobre a sua mensagem, fala sobre a sua unção, todos estão no culto comigo ainda, e fala do seu sofrimento. Não existe um livro do Velho Testamento que tem características tão messiânicas como o livro do profeta Isaías. E é onde é o primeiro anúncio de graça, quando ele diz: vinde e comei de graça e bebei de graça. Aí o capítulo de número 55, a qual lemos, ele vai dizer bem claro: busque ao Senhor ainda enquanto se pode achar, invocai-o, ainda dá tempo de sermos cheios do Espírito,
de voltarmos a falar em línguas estranhas, de voltarmos a ser aquele obreiro na nossa primeira congregação, que quando a gente ia dirigir, não estava preocupado em ser aprovado, era o primeiro a chegar, o primeiro a chorar, o primeiro a glorificar, o primeiro a falar em línguas estranhas, o primeiro a evangelizar. Mas não, os status da instituição está gerando um povo vaidoso, que ser pastor hoje não é ser servo, é ser visto, não é servir, é ser servido. Não, Deus desperte em mim. Não sei se os senhores estão pegando que essa geração precisa ser servida nem de pedra e nem de serpente, mas precisa ser servida com a presença, com a presença. Quem me ajuda a adorar? Com a presença. Algumas decisões, pastor Valdomiro, eu sei que o senhor tem intimidade com Deus, mas peça revestimento. Que o mesmo espírito que se levantou contra a igreja do Senhor Jesus desde 2012, com as guerras, com as brigas e as divisões, quer ressuscitar. Porque algumas cadeiras, para alguns, se acham perpétuas. Mas Deus vai dar sinais sobre o estado da Bahia, que quem é dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Os homens podem deter chave de templos, mas não são donos da obra. Quem é dono da obra é aquele que morreu por ela, ressuscitou por ela e vive por ela. Não tema, só tome a decisão, e o Deus dos céus, e assim que guardou, livrou, vai continuar guardando. Se tem 2 profetas aqui, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Quem vem me ajudar a adorar? Quem vem me ajudar? Pegue na mão de alguém com todo respeito aí na galeria. Olhe nos olhos dessa pessoa com todo respeito, para a gente só daqui a 15 minutos trazer a conclusão. Dá uma balançada, ver se ele acorda e pergunta: o que você está buscando? Qual é a intencionalidade do nosso coração neste culto, nessa convenção, neste cargo, nesse ministério e nessa adoração? O avivamento parte não da expressão, não do grito, não do choro. O avivamento parte da intencionalidade. Não estou gostando da sua pregação, pastor. Por favor, vamos tirar o livro de Joel da Bíblia. Se queremos que eles chorem, choramos primeiro. Se queremos que eles glorifiquem, glorificamos primeiro. Se queremos que eles sejam santos, seja santo primeiro. Nós somos os exemplos, nós somos a referência, nós somos os ministros. Ministros de Deus. Chorem, gritem, troque trombeta em Sião. E não rasgue as vossas vestes, rasgue o vosso coração. Eita, labanchuéria. Tem uma nuvem de avivamento de Deus para o Brasil, mas enquanto a nossa soberba denominacional, enquanto o nosso temperamento, enquanto as nossas opiniões são as mais importantes, tem menino ali que nem tem pai como referência, tem menino ali que não tem mãe como referência, e ele quer vir para a casa do Senhor e dizer: estou aqui, pai. E ele tem que ver Deus na sua paternidade através de mim e de você. Quem recebe essa mensagem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse tipo de mensagem não é boa. Não é boa não. Não é boa não. Porque quando eu tenho um povo desorientado, eu me torno seu bezerro de ouro. Por isso que quem é detentor das oratórias do desenvolvimento humano tem se tornado milionário. Porque um povo que vive de crise existencial, ele não sabe de onde vem, ele não sabe quem é e não sabe para onde vai. Então qualquer voz é voz de pastor,
Qualquer voz é voz de ovelhas. Mas nesse dia 3, é sacerdote. O meu Cristo é, aleluia, meu advogado, mas o meu Cristo acima de tudo é a solução para a minha vida na terra. Levante as mãos por alguns segundos, por favor. Deixa a graça da paternidade de Deus te envolver agora. Fale com ele. É o teu momento. Já vou para a conclusão. É fácil. Eu não posso me perder, pastor Glauber. Porque eu sei que eu estou buscando. Sei o lugar que eu estou buscando. E sei o que eu estou buscando. Quem eu estou buscando. Não é um que não tem filhos privilegiados. Porque ele ama todos por igual. Mas no meu dos tem mais alguém que busca. Porque quer ter mais intimidade. Eu sei quem eu estou buscando. Alguém ainda está no culto? Porque eu sei o lugar que eu pertenço. Alguém está aí dos jovens, adolescentes? Eu sei o lugar que eu pertenço. Disse Jesus, eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Porque a casa do meu Pai tem muitos lugares e moradas. Não te aceitou na escola, tem lugar para você pertencer. Não te aceitou na sociedade, tem lugar para você pertencer. Como assim? Eu estou de passagem, pode me chamar de louco, mas será vamos ver de raiz aqui. Eu ainda acredito no arrebatamento. Eu ainda acredito no céu. Eu ainda acredito. Arilson, eu sei quem eu estou buscando. Arilson, eu sei o lugar que eu estou buscando. E eu sei o que eu estou buscando. Alex, te amo, meu amigo. O que a nossa geração está buscando? Estou pregando em 2010, num congresso chamado Chamep, nos maiores congressos de avivamento do Distrito Federal. No batismo com o Espírito Santo na escola bíblica. Como é que está o nosso culto de Santa Ceia? Eita, o culto que eu sou pastor é 3h30 de ceia, porque todo mundo faz congresso, eu faço ceia. E os irmãos chegam lá 5 horas da tarde, só saem 10 horas da noite, meu irmão. Mas Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, e Jesus está batizando pessoas. Eita, aí, meu irmão, meu filho autista, que não suportava ficar dentro do culto, porque a parte sensorial dele é audível, e que dependendo do som ele corria no meio do culto. E alguns irmãos diziam para estar possesso, filho do pastor. Só quem tem um filho neurotipo e uma família típica sabe o que eu estou falando. Resumindo, aí um dia eu vi ele chorando. Ele agarrou da minha cintura, e mesmo gaguejando, porque ele era não verbal, dizia: papai, está difícil o culto. Para você ter uma ideia, os irmãos julgavam eu e minha esposa, porque um dia para o culto e outro dia era ela, porque alguém tinha que ficar com ele. Mas um dia ele pegou o fone, botou umas meias, olhou para mim e disse: papai, é hoje, vamos para o culto. Se tu crer, não, é minha experiência. Eu sei a quem eu busco. Eu sei ao lugar que eu busco, que eu pertenço, e eu sei o que eu estou buscando. E você? Aí de repente tem um menino lá em casa, eita, menino arretado, Antônio Márcio da Silva Júnior, eita, pregador, meu irmão. Eita, com o irmão dele com 9 anos, 7 anos, ele com 5, e o irmão sentindo dor no ouvido. De repente, Juninho Paula lá no meio das crianças. Se tu crê, não é minha experiência, eu sou pentecostal. Ele vem sapateando, falando línguas estranhas, porque Juninho foi batizado quando tinha 3 anos. Comendo cuscuz. Quem gosta? Eu tenho um preconceito, pastor. Quem não gosta de cuscuz? Eu fico meio assim preconceituoso. Mas quem não gosta de cuscuz, para mim é meio complicado. E a gente comendo cuscuz, cantando, e tem um hino que fala lá: fogo divino, clamamos por ti. De repente Juninho começou a ser cheio do poder de Deus. Ah, irmão, nesse dia Juninho pediu uma gravata, pediu a minha Bíblia e saiu marchando no outro. Foi lá onde o irmão dele estava, colocou a mão no irmão, disse e olhou. E o irmão com fone. Quero. Juninho botou a mão e lá vem Mateus e Juninho. Eu quero apontar para essa geração. Cadê os líderes? Cadê os ministros? E crer que eles sabem quem são, porque buscam de verdade o Deus vivo. Que eles não vão se perder, porque tem um lugar para pertencer. Alguém está entendendo? E que eles vão ser cheios do poder de Deus. Será que esse culto pode acabar com pastores falando em línguas estranhas? Será que esse culto pode acabar com adolescente falando em línguas estranhas? Será que esse culto pode acabar com um povo cheio do poder de Deus? Pode ou não pode?
ou você veio assistir? A Assembleia de Deus não tem reteté. A Assembleia de Deus clássica tem palavra, unção e o Espírito. Ainda não sentiu nada, o problema não está no pregador, está no seu tipo de culto. Porque a Bíblia nos diz que no caminho de Emaús, quanto mais a palavra era falada, o coração aquecia. Então se tem Bíblia aqui, o problema não está em quem está dirigindo, quem está pregando, está no seu coração, meu filho. Quem veio? Aí as pessoas querem responsabilizar o pregador, pastor, cantor, pela sua falta de espiritualidade. Eu não faço seu culto não, macho. A forma que vocês vieram se apresentar aqui, a intencionalidade de vocês, vai determinar como você vai sair. Tem duas aí? Tá pegando fogo aí, e aí em cima? Essa geração precisa entender, eu encerro, que quem é filho não busca o pai só pelo que ele dá. Conclusão: não busca o pai só pelo lugar que pertence, não busca o pai só pelo sobrenome que tem. Ele busca o pai porque tem prazer na presença do pai. Não entendeu? A melhor recompensa que eu tenho, desculpe, porque todo pastor, todo líder, todo ministro, todo itinerante um dia vai passar por uma crise vocacional. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? E as pessoas veem o glamour, viu, jovens pregadores? Eu preciso colocar para vocês: o púlpito é atrativo, mas a solidão de hotel, a solidão de viagem, a distância dos filhos, isso sufoca. Mas a maior recompensa é que quando a gente chega, os filhos vêm correndo para nós e nos abraçam. Eles não perguntam de presente, eles não perguntam da casa. E eles olham para mim: vai ficar mais um pouquinho, papai? Vai ficar mais um pouquinho? Eu quero o Senhor. Eu sei a quem busco. Eu sei o lugar que eu estou buscando. E eu sei o que eu quero. Não seremos a mulher sulamita do capítulo 5 de Cantares, versículo 4, 5 e 6. Já fechei a Bíblia, que diz que o noivo chega, coloca a mão na porta, mas ele é educado. Ele não força ninguém a glorificar. Ele convida. Ele chega na porta e ela não levanta e não levanta. E na hora que ela levanta, pastor Valdomiro, e abre a porta, ele não está mais lá. Aquele que há de vir, aquele que há de vir,